Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos nessa manhã de outono, com um clima mais ameno, ótimo para quem curte o friozinho, porém, os fãs do verão estão chorando, esperando o calor voltar. Mas eu não vim dar a previsão do tempo hoje, não. E também nem amanhã, porque eu não sou o garoto do tempo. Hoje eu vim falar de um assunto que eu percebi que causa muita confusão nas pessoas. Qual seja, o meu imóvel é uma posse ou o meu imóvel é uma propriedade? Léo, como eu identifico isso olhando o documento que eu tenho em mãos? Vamos lá? Bom, de maneira bem resumida e sem utilizar termos técnicos, para que todos possam compreender, né, o que tem em mãos, que o documento tem, e sobre o que é falado nesse documento, eu vou definir então aqui algumas coisas. Matrícula do imóvel. O que é a matrícula? Matrícula é a certidão, tá, de nascimento de um imóvel. Assim como nós temos uma certidão de nascimento e as coisas que ocorrem com a gente ao longo da vida são anotadas na certidão de nascimento, o imóvel acontece a mesma coisa. Ele tem uma matrícula, uma certidão de nascimento, aonde cada ato que acontece referente àquele imóvel é anotado lá. A matrícula fala sobre propriedades, tá bom? Então, definimos aqui a matrícula, propriedade. Tudo que acontece com o imóvel é anotado lá. Temos a figura da escritura de compra e venda. Essa escritura é feita por um tabelião e ali fala sobre a venda dessa propriedade. Então, a escritura vai relatar essa venda, sobre valores, condições, e, feita a escritura, você leva essa escritura no cartório de registro de imóveis para averbar na matrícula do imóvel aquela compra e venda. Então, estamos falando ainda de propriedade. Embora alguns cartórios façam escritura de cessão de direito possessório, mas você vai ver no documento esse termo, cessão de direito possessório e não propriedade. É possível, então, haver uma escritura de compra e venda de posse. Léo, como que eu identifico, então, se a escritura que eu tenho é posse ou propriedade? Palavra-chave, posse, propriedade. Então, você vai procurar isso nessa escritura que você tem, caso a posse tenha sido vendida através de uma escritura feita por um tabelião. Beleza. Então, como que eu consigo vender uma posse, Léo? Através do instrumento particular de cessão de direitos possessórios, o vulgo contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta, né, que vai transferir esse direito possessório, é um contrato particular, porém ele pode ser registrado lá no cartório. Esse registro vai trazer a publicidade da compra e venda dessa posse, mas não vai torná-la propriedade, tá bom? Não se confunda. A mesma forma que seu imóvel, que é posse, for vendido através de uma escritura feita por um tabelião, essa escritura não tornou essa posse propriedade. Ela só trouxe publicidade na venda dessa posse. Beleza. Esse instrumento particular, que é feito para as posses, pode ser feito também para a propriedade. Para você estabelecer algumas regras antes de ir lá no tabelião fazer a sua escritura. Então, você pode fazer sim um contrato particular de compra e venda de propriedade para estabelecer algumas regras antes do momento ali da escritura. Então, basicamente, em relação aos imóveis, a gente tem 3 documentos. Matrícula, que vai falar sobre, né, aquela propriedade, todo o histórico dela. A escritura de compra e venda, que vende essa propriedade, ok? Pode também vender uma posse, mas aí, Léo, como que eu vou descobrir? Palavra-chave, posse, propriedade. E contrato de compra e venda, um contrato particular, que vende a posse, porém você pode estabelecer algumas regras antes de ir para a escritura da propriedade. Por que eu vou colocar um resuminho embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo? Para facilitar depois dessa explicação, com a leitura ali, vocês vão conseguir conectar as informações que, às vezes, para a gente, né, parece simples, advogado, corretor, mas para as pessoas no dia a dia acabam trazendo uma confusão. Posse, propriedade, matrícula, escritura, meu Deus, Léo.
Então, seria apenas esse vídeo para trazer um pouco mais de esclarecimento em relação à documentação que vocês têm e concluir se esse documento fala de uma posse ou de uma propriedade, tá bom? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida em relação a outros fatores, né, de compra e venda, de imóvel, de posse e propriedade, pode deixar nos comentários. E eu desejo uma ótima semana para todos e beijo de luz!